Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, meu Senhor, estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, pela nossa atividade na tua igreja, pelos nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, os nossos queridos irmãos, alunos e professores na Escola Bíblica Dominical. Guarda o teu povo em todo lugar, Senhor, e ajuda-nos na comunicação da tua palavra. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja nosso Deus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição à Escola Bíblica Dominical. É uma alegria fazer alguma coisa, eu tenho muito receio de ficar inútil, de não fazer nada. Acho ruim a ideia da inutilidade. Eu não gosto muito da ideia da inutilidade. Ficou inútil, agora não serve mais para nada. Então, a gente, enquanto faz, enquanto tem alguma condição, a gente vai contribuir. Eu desejo muito cooperar com os meus irmãos, apesar de todas as nossas dificuldades de tempo, de habilidade, de capacidade. Eu sou portador de uma formação muito limitada e muito fundamentada na escritura e na minha tradição, e não estou nem um pouco interessado ou disposto a sacrificar este pouco para aventurar alguma coisa. É muito sábia aquela história, ninguém larga, ninguém solta o certo pelo duvidoso. O certo que eu tenho é Cristo, depois de Cristo, a sua igreja, em termos materiais, como uma organização sólida, e, portanto, valores que a gente não empenha. Eu não empenho esses valores por nada, eu não tenho nada que me faça mudar em relação à minha pequena formação e à minha determinação de prosseguir, prosperando muito limitadamente, mas sem me permitir a estagnação, parar. Lição número 8, Escola Bíblica Dominical, nosso tema, encontrando o nosso próximo. O próximo, às vezes, está muito distante da gente e, às vezes, a pessoa muito perto da gente não é nada próxima. Acontece de você conviver em família, estar dentro de casa uma pessoa que não é próxima. Acontece isto dentro da nossa casa, uma pessoa que não é tão próxima de nós. Acontece da gente estar numa empresa e a pessoa com quem a gente trabalha senta ali, fica 6, 7, 8 horas sentados ao lado dela, ela não é nada próxima da gente. Então, nós temos muito o que aprender neste tema maravilhoso, desenvolvido por Jesus, de uma forma gloriosa, como o mestre era grande, a sua instrução é belíssima e inconfundível. O texto áureo nos diz, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos capítulo 12, versículo 33. Verdade prática. Amar o próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Eu tenho uma facilidade maior de tolerar os fracos, porque eu sou uma pessoa que me sinto fraca. Eu sou uma pessoa, nunca me senti forte, suficientemente forte para julgar os outros, para isolar aquele que caiu em pecado e tal.
eu sempre tive uma certa compreensão da fragilidade, porque sou frágil. E isto tem me ajudado nos meus anos de vida, na minha experiência de liderança. Minha primeira atividade foi com jovens, e eu tinha uma igreja nas mãos. Eram 71 jovens na época. No meu departamento, eram 71 jovens. Eu fui nomeado assim, numa hora, e naquele mesmo dia, terminou a reunião do pastor, eu fiz a minha reunião, convoquei a minha reunião e fiz uma eleição. Eu fiz uma eleição, quem sabe a primeira eleição para presidente de mocidade dentro da Assembleia de Deus, eu fiz no dia da reunião, no dia que eu fui apontado com o Evandro Oliveira, eu convoquei na condição de presidente, eu convoquei a reunião e fiz uma eleição naquela mesma tarde, por incrível que pareça, com 71 jovens na congregação, naquela reunião só tinha 44. E nós criamos ali a condição de votar quem seria o presidente dos dois, eu ou Evandro. Evandro era mais novo do que eu, é mais novo do que eu, muito competente, na época serviu o Exército Brasileiro e tal. E vamos saber, quem é que vai ficar como presidente? Eu tinha sido apontado como presidente, mas na mesma hora eu quis fazer isto. Aí tinha 44 jovens na reunião, 22 votaram em mim para presidente e 22 votaram no Evandro Oliveira para presidente. E chegou um outro retardatário e perguntaram a mim, ele vota? Eu digo, vota. Ele votou no Evandro, ficou o Evandro presidente por um voto e eu vice-presidente. E nós decidimos que não tinha nem presidente nem vice, era só uma administração pelo bem dos jovens. Trabalhamos com muita alegria, Deus nos abençoou poderosamente, e eu era o presidente para todos os efeitos, que era mais velho do que o Evandro. O Evandro mesmo dizia isto, portanto, eu casado, pai, minha esposa me ajudando, e o Evandro era praticamente só. O resultado, meus amados, a gente trabalha, e eu mesmo neste tempo, desde essa época que eu me determinei a ajudar, a entender, buscar, apoiar os fracos, os frágeis, porque eu sou frágil. Nunca me senti forte o suficiente para deixar de ajudar. E na Escola Bíblica Dominical nós temos este trabalho também, vale a pena e eu faço parte dele. A nossa leitura, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, o ensino salutar maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo, motivado ou provocado por um doutor da lei, um sujeito que queria enroscar Jesus. Eles tentavam perturbar Jesus em suas reuniões. Então, Lucas 10 e 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no dia seguinte, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3
te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Não tem ensino mais perfeito, não tem ensino, se é que cabe mais perfeito. Perfeito eu já dispenso mais. Mas não tem ensino mais apropriado, mais importante do que este e mais direto, aplicado por Jesus. Aquele homem era um homem formado, ele tinha muito boa formação e ele não admitia. A gente admite aqui, o contexto desta leitura, no começo do capítulo 10, é quando Jesus envia os 70 discípulos. Jesus enviou 70 discípulos naquela missão, da mesma forma que enviou os 12 anteriormente. Jesus disse que eles fossem pregar e fossem ensinar, e na sua visitação, no seu contato com as pessoas, curasse os que estivessem enfermos, repreendesse os demônios. E os discípulos voltaram felicíssimos. Eles disseram: Senhor, no teu nome até os demônios se sujeitaram a nós. E Jesus recebeu eles muito bem e achou que eles procedia a alegria deles, mas advertiu: olha, eu vi Satanás descendo como um raio. E não era para fazer coisa boa, não. Satanás, quando cai como um raio, quando ele se transforma em raio, ele quer fulminar. Foi assim que ele acabou com os rebanhos de Jó. Então, Jesus disse: eu vi Satanás como um raio. E Jesus deu graças ao Pai. Pai, eu te dou graça porque tu revelaste essas coisas aos pequeninos e tal. Então, é nesse contexto de uma inconformação, de uma insatisfação dos doutores da lei, que eles começam a armar ciladas para Jesus. Então, vai fingindo, quem sabe, simpatia por Jesus, e, apesar de reprovar, ontem eu estava com os meus alunos, após apresentar o programa do rádio, e falando, um deles ainda me perguntou, a gente ficou conversando um pouco, nós temos um tempo extraordinário, eu me sinto extraordinariamente útil quando estou ensinando. E um dos irmãos, ele é novo convertido, congrega na Canaã, e ele me perguntou, ele disse: pastor, por que aquelas pessoas, os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não gostavam dele. Eu disse: não gostavam dele, não criam nele. Não criam nele. E eu disse: se eu fosse irmão de Jesus, naquele contexto, eu também não ia gostar, não ia crer nele, não. Porque o judeu, ele aprendia, desde quando ele adquiria qualquer entendimento, eles estavam ouvindo: o Senhor é único, o nosso Senhor é único. E Jesus chega, eu dizendo ainda ontem, e Jesus chega e diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. Então, era natural que os seus próprios irmãos o rejeitassem. Se eu fosse irmão de Jesus, eu teria rejeitado ele, pelo ensino, pelo fato de ter recebido o ensinamento judaico. Então, meus irmãos, aqueles homens, eles não gostavam de Jesus, eles não entendiam a doutrina de Jesus, eles não queriam conversa com Jesus, mas eles também não podiam simplesmente eliminar Jesus sem ter uma justificativa. A eliminação de Jesus, por parte deles, era um desejo ardente, mas eles não tinham como pedir à autoridade romana o justiçamento à pessoa de Jesus sem uma acusação formal. É tanto que eles fizeram aquela tragédia, fizeram um processo mal feito, noturno, um negócio complicado. Mas, para evitar motim, o Pilatos atendeu, e o sumo sacerdote burlou, tramou, juntamente com os outros, porque o objetivo deles, também ontem, no programa do Rádio, a leitura que eu fiz do capítulo 11 de João, eles tinham dito: se a gente ficar quieto, ele vai criar muita força neste negócio, e os romanos vão vir e vão nos tirar o nosso lugar. Os romanos são capazes de tirar nossas posições, tirar a nação. Então, nós não podemos deixar isso continuar assim. Foi assim que eles resolveram matar Jesus.
Só que também na mensagem de ontem, uma curta mensagem que eu falei antes dos alunos, é que Jesus não foi morto como um acidente, um desastre, um assassinato. Jesus foi uma oferta, e oferta perfeita, por causa de nossa necessidade. Deus viu e providenciou um cordeiro para nós. Então, meus irmãos, a introdução. Eu vou tentar, de alguma forma, ser mais sucinto hoje, ser mais aplicado, porque eu vejo, nós temos bem poucas visualizações, as pessoas estão muito preocupadas com outras coisas, e eles querem palavras, eles querem alguma coisa assim, mais ou menos um fast food. Eu não sei se eu consigo, não, mas vamos tentar. Em diversos momentos, Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem que o seu reino não era deste mundo. João 18:36, ou seja, que as lógicas, o modo de pensar e de agir deste mundo não se coadunam com o reino celestial. A conhecida parábola do bom samaritano, sem sombra de dúvidas, é um destes momentos preciosos, no qual o mestre serviu-se deste método didático para trazer aos seus discípulos e a todos quanto ouvirem, por extensão, a nós, um novo conceito sobre quem é o nosso próximo e como devemos proceder em relação a ele. Então, quem era o próximo? A pergunta do homem foi pertinente. Quem é o meu próximo? Jesus não foi trazer exemplos do Antigo Testamento, de alguém que hospedou os anjos, de alguém que se preocupou em dar guarida a um estrangeiro. Não, Jesus conta uma história e ele foi contundente naquilo, porque Jesus pega como exemplo um judeu misto, que era o samaritano. Ele tinha era uma procedência complicada, que foi a formação de uma gente, não pode dizer uma nação, mas uma formação de um povo, uma gente que tinha sido miscigenado, tinha se misturado os orientais com os judeus, no processo de destruição do Reino do Norte por volta de 722 a.C. Então, Jesus pega uma figura que era desprezível ao doutor da lei e coloca esta figura num lugar de proeminência. O sacerdote, Jesus mostra que o sacerdote foi embora, o levita foi embora e o samaritano é quem desceu da sua montaria, é quem colocou azeite e vinho, que eram as coisas da época. Eles colocavam azeite, qualquer azeite, azeite comestível mesmo, em cima de um ferimento, uma pessoa que estava com escoriações, e aquilo ali umedecia aquela parte escoriada, sofrida, e então o azeite com o vinho tinha um poder terapeuta. Portanto, existia. Jesus conta a história e coloca em evidência uma pessoa que o doutor da lei desprezava, que era um samaritano. Então, o primeiro tópico é interpretando a parábola do bom samaritano. Uma parábola com diversas interpretações. A parábola do bom samaritano, ao longo da história, tem sido alvo das mais diversas interpretações. Muitas e conhecidas são as exposições sobre esta parábola, inclusive algumas famosas e realizadas por grandes vultos da história cristã, que comprovavam ver, por exemplo, nesta narrativa, uma representação da caminhada humana ao sair do Éden, Jerusalém, e tomar o caminho do mundo, Jericó. Aquelas aplicações alegóricas. Muitas destas interpretações servem em si do método alegórico para atribuir ao texto alguns objetivos que ele não tem. Jerusalém nunca representou, no conceito de Jesus, ali, Jerusalém não representava o céu, o caminho do céu, o caminho de Deus.
Jesus até chorou sobre Jerusalém, porque ele via era o contrário, que ali era uma cidade que estava arruinada, determinada pela maldade que era cultivada nela, e ela estava, na verdade, exposta a um sofrimento maior. Então, sem questão alegórica aqui, na verdade, Jesus não estava querendo nem exaltar a cidade de Jerusalém como uma cidade padrão, excelente, lugar para santos, e nem tampouco trazer em detrimento a imagem, uma imagem negativa para Jericó, como mundana. Então, ele queria aplicar exatamente a diferença de tratamento que aquela pessoa necessitada recebeu. O sacerdote e o levita passaram ao longe, foram embora. O samaritano é que se envolveu com o homem ferido, ensanguentado, e lhe deu assistência. Então, o ensino não tem nada a ver com exaltar a cidade em detrimento da outra. O segundo item aqui é, pondo Jesus à prova, ou tentando, o mestre conta essa parábola porque um doutor da lei, bem-sucedido, procura-o para pô-lo à prova, ou tentá-lo. Almeida Revista Corrigida diz tentá-lo, e pô-lo à prova, Almeida Revista Atualizada. Conforme consta o versículo 25, o termo grego utilizado oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Ele conhecia muito bem o homem, conhecia muito bem Jesus respeitava as autoridades e ensinava isso. Então, um doutor da lei ia se fazer ouvir. Então, ele queria tentar o caráter de Cristo. Isso mostra que aquele homem, de maneira ardilosa, busca colocar o mestre dos mestres em situação difícil e, quem sabe, imaginando receber algum elogio, o interroga dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o seu questionamento, a sua pergunta, a sua maneira de questionar o Senhor Jesus, parecia estar interessado no céu, mas ele estava, não é isso que o Senhor Jesus fala, ele estava interessado possivelmente em atrapalhar, colocar um tropeço no caminho de Jesus. O terceiro item, Jesus pergunta a ele, como lês? Na Escritura, na leitura, nós vimos, como é que você lê a lei? Então, como lês? Jesus, como é de costume, responde com outra pergunta. Ao perguntar sobre o conteúdo do mandamento, Jesus não questiona aquele doutor para ver se ele a conhecia. Ele o conhecia. Isto é, sua pergunta demonstra interesse de forma particular de interpretação do mandamento por parte daquele homem. Jesus quer saber como o doutor lê. Como é que você lê? Como é que você vê a lei? O que a lei realmente diz para você? Bom, aqui o Senhor Jesus não tem nenhum interesse de atrapalhar o homem, ele só quer que ele saiba que o próximo, às vezes, não está próximo. O samaritano não era próximo para aquele doutor da lei, pelo menos no seu entendimento. Então, como intérprete, como interpreta e de que forma olha para o mandamento. O homem, não compreendendo, limita-se a responder, recitando o mandamento tal como está escrito no versículo 27. O homem ele não foi usar suas palavras. Como é que você lê a lei? Como é que você entende? E ele simplesmente repetiu a leitura do texto. Ele leu como está escrito. Percebendo Jesus que o homem conhecia muito bem o texto a ponto de recitá-lo, o mestre, então, chama a prática. Versículo 28. Para Jesus, não bastava que aquele doutor soubesse o conteúdo do mandamento. Antes, ao mestre importava que o homem soubesse,
interpretar corretamente, e muito mais importante, colocar o mandamento em ação em sua vida. Por isso, o Senhor Jesus diz: vai, faz isso e viverás. Faz isso, faz essa coisa, cumpre isso aí que você está no caminho certo. Estará, você vai viver. O interesse dele não foi a vida eterna? A pergunta dele não foi: que farei? Ele vai e pergunta: que farei? Versículo 25. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: faça isso e viverá. Faça isso que você terá a vida eterna. Você viverá essa experiência de eternidade. O quarto item aqui do primeiro ponto, o primeiro tópico, é a questão principal. Não satisfeito, o doutor da lei quer saber de Jesus. Quem seria o seu próximo? Foi aqui que Jesus já sabia de pronto aonde o homem queria chegar. Mas o homem foi de mansinho. O homem foi de mansinho. Primeiro, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: como é que você lê a lei? Aí ele faz a citação da lei. Jesus diz: está certo, então faça isso aí. Ele disse: quem é o meu próximo? Fica nítida a sua intenção de complicar. Então, meus irmãos, é muito bom a gente aprender com o Senhor Jesus. Pode ser que ele até tenha imaginado que Jesus revelaria o nome de um ente querido, ou de um amigo muito amado. Quem sabe? Imaginou que Jesus diria que o próximo é apenas quem faz o bem, quem nos faz o bem. É nesse contexto, então, que a parábola é contada pelo Senhor. Jesus, ao contar a parábola, deixa claro que as tradições e a religiosidade não pode ensinar-nos acerca de quem é o nosso próximo. A tradição vai ser muito limitada em relação a isto. Simplesmente a tradição, a religiosidade, os princípios da religiosidade, não vai dizer isso, não vai deixar tão claro. O homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido, versículo 30. Porém, o sacerdote não viu como o seu próximo, e o levita também não. Eu já ministrei muitas vezes, não é por acaso, já vou completando 50 anos de fé, 45 anos de ministério. Então, meus irmãos, já ministrei muitas vezes nesse texto. E eu lembro-me muito bem de ministrar que o sacerdote poderia justificar a sua indiferença em relação ao homem ferido, porque, digamos que o homem estivesse morto, o sacerdote estaria impedido de oficializar. O levita, que era um auxiliar de sacerdotes, digamos que o homem estivesse morto, ou que o homem tivesse uma enfermidade, uma lepra, alguma coisa. Então, o contato físico com o homem ferido não seria um problema tão grave, mas se o homem já estivesse morto, seria um problema mais sério, porque eles, no contato com o morto, não podiam ministrar. Eu já falei isso muitas e muitas vezes, ensinando, nas muitas oportunidades que tive, que sempre tenho, e quando ninguém me dá oportunidade, eu criei oportunidades. Esse meu trabalho de rádio, hoje na internet, muita coisa, eu sempre fiz e me dispus a ensinar. Um aluno, para mim, é tão precioso que eu dou aula para um só. Então, meus irmãos, é bom a gente aprender com Jesus. Então, o Senhor Jesus viu e passou para ele. O sacerdote não viu o homem ferido como seu próximo. O levita também não viu o homem ferido como seu próximo. Mas o samaritano, surpreendentemente, assim o enxergou. Versículo 33. Surpreendentemente, porque jamais um judeu praticante da lei, como aquele doutor, enxergaria nos impuros e mestiços. O samaritano era impuro e mestiço. Era uma mistura de judeu com orientais.
e, portanto, impuros, porque tinha outras práticas. Muito embora nos dias de Jesus os samaritanos não praticassem mais a idolatria, mas a história deles, a história pregressa deles, era uma história de confusão e idolatria. Então, os samaritanos, alguém próximo ao seu, não dava para ver. Aquele doutor também não veria, não enxergaria. Nos impuros e mestiços samaritanos, alguém próximo ao seu. Jesus, no entanto, ensina, assim o vê, e quer que aquele doutor da lei também veja também. Então, Jesus deixou claro para aquele doutor da lei. O samaritano foi quem socorreu o homem ferido. Então, nem o sacerdote foi próximo do homem ferido e nem o levita. Então, quem socorreu, ficou muito claro. O próprio Jesus forçou o doutor da lei da resposta, dizer que o samaritano era o próximo do homem necessitado. O segundo tópico da nossa lição é a compaixão. Compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. É impossível um salvo do coração endurecido, petrificado, que não tem ação. É impossível. Se ele é salvo, ele tem um quebrantamento, ele tem uma certa disponibilidade emotiva, emocional para atender uma pessoa carente. É assim que aprendemos. O primeiro item vai falar da compaixão. A parábola como um todo é marcante, mas um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela está no versículo 33, quando o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Jesus é quem coloca esta condição. O samaritano não desceu, deixa eu ver se ele está... Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Não, ele sentiu-se, houve ali, na verdade, uma identificação com o sofrimento alheio, né? Então, Jesus disse que ele teve íntima compaixão. A compaixão aqui se refere ao sentimento intenso que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se. Era uma condição. Ele estava ali disposto a ajudar de alguma maneira. Cuidado. O segundo item aqui é o cuidado. Então, o versículo 34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Dificuldade para falar a palavra tão fácil. Pondo-o sobre a sua cavalgadura, levando-o até a estalagem, cuidou dele. Ele foi realmente assistido. Foi uma assistência. Ninguém poderia dizer que não houve assistência. Ele foi assistido, foi socorrido. O SAMU ali estava sob a gerência de um samaritano. Então, ele foi ajudado. Essa ação toca no aspecto da prática do amor, isto é, o cuidado, contida no mandamento, pois este ordena: amarás ao Senhor teu Deus. Aí diz de que forma? Com todo o teu entendimento, toda a tua alma, todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho uma dificuldade enorme para ver isto, mas fui surpreendido na minha escola bíblica dominical ano passado, acho que foi ainda ano passado, começo deste ano,
Eu perguntando na minha classe, se alguém conhecia alguém que já tivesse um filho, por exemplo, que tivesse comprado uma casa para o pai, para os pais igual a dele, ou construído uma casa para os pais igual a dele. E eu fui surpreendido, um aluno conhecia uma situação assim, que o filho colocou uma casa para os pais semelhante à dele, fez com muito amor, com muito esmero. Porque na grande realidade do que a gente conhece, o sujeito, para que a casa desse tamanho para meu pai, para minha mãe? Aí bota o pai e a mãe, quando fazem, em muitos casos, bota no quartinho, bota lá num negócio assim, bem limitado, bem complicado. Então, amar o próximo como a si mesmo, em muitos casos, nem quando o próximo se trata de nossos pais, nem quando o próximo se trata de nossos filhos. Na questão de filhos pequenos, menores, a responsabilidade impõe que os pais dêem essa assistência. Mas filhos maiores, filhos donos de si, às vezes meio desamantes com os pais, a distância às vezes é recomendável. Então, é bom a gente aprender com Jesus. Aqui, ainda no segundo item, sobre o cuidado, esta palavra foi realmente um tiro naquele homem. Foi uma flechada naquele homem. Porque está lá na lei: amarás o Senhor teu Deus com toda a intensidade e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, os nossos interesses, geralmente, eles são muito altos. Nossos interesses, eles falam alto, nossas defesas próprias, nós queremos para nós. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil. É bom porque é possível, mas não é fácil. Aqui, o versículo 27, e o fundamento Levítico, capítulo 19, versículo 18. O amor de que trata o mandamento não é retórico. Eu te amo, meu irmão. Amor de americano. I love you. I love you. As mulheres americanas adoram ouvir isso, porque os caras lá não dizem com facilidade. A não ser que seja responsável. Mas o americano em si, ele não declara esse amor com leviandade. Então, quando ele declara esse amor assim, com solenidade, elas terminam acreditando. Então, da mesma forma eles, quando a mulher declara esse amor com solenidade, pelo visto de haver responsabilidade naquela história, naquela declaração, os homens tendem a acreditar. As mulheres, mesmo as mulheres comuns, mulheres não casadas, elas evitam fazer esse tipo de coisa para não se comprometer. Então, aqui a gente aprende que não é um amor retórico. Eu te amo, te amo muito, eu te amo. Aqui no Brasil não existe peso nesta palavra, mas na América do Norte tem. O americano ele tem um certo receio de afirmar este amor retórico, I love you, ele vem com uma carga de responsabilidade. Então, aqui não se trata de um amor retórico, não é um amor retórico, muito menos platônico. Para quem não sabe, o amor platônico é o amor sem toque, o amor sem contato, o amor platônico. Então, não é um amor dos dentes para fora, da boca para fora, o amor retórico, o amor de palavras, e nem o amor platônico, um amor que existe e não tem contato, que não tem uma interação. E eu acho bom aprender porque a lição muito bem exposta e o tema é maravilhoso. Isto é, existindo apenas no mundo das ideias, um amor que existe lá no mundo das ideias. O amor de Deus, ele é real, não é um amor imaginário, do ideário. Não é uma coisa do imaginário popular. Então, Deus nos mostra e exemplifica o amor
verdadeiro no texto de João 3,16, que é um dos textos mais complexos e profundos da Bíblia Sagrada. É onde os crentes se atolam. A maioria dos protestantes, dos crentes, não se prepara nada, aí vai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas é aquele mundo que Deus amou de tal maneira, aquilo ali é tão profundo que eu não tenho capacidade de expor. Porque por causa do homem, Deus criou o cosmos. E o cosmos em si é de uma complexidade que nem astrônomos, nem físicos, nem geógrafos, nem geólogos, não dá para entender o cosmos. E o cosmos já foi criado em função do amor de Deus pelo homem. Então, João 3,16 não é fácil de compreender. É profundo, mais profundo do que se possa imaginar. Então, meus amados, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão grega para dizer que Deus amou, neste caso aqui, é apagou, é o agapau, e que se refere ao amor prático, um amor que se comove, um amor que se enche de íntima compaixão. Este amor que funciona, amor real. Agapau. Um derivado deste termo é ágape. Então, ensina-nos que não basta dizermos que amamos, e nem mesmo apenas amarmos. Há que se avançar para o segundo estágio, que é prática e cuidado. Amor na essência, amor levado a efeito. A prática do cuidado. 1 João 3,16-18. Não há demonstração de cuidado sem prática, assim como não há amor sem compaixão. O amor sem compaixão é inexistente. As pessoas se colocar no lugar do outro. Eu vejo, a minha igreja, nossas igrejas têm sido, houve uma alteração muito grande em nossos valores, em nossas práticas, em nossas administrações, mas eu louvo a Deus porque mesmo com todas essas alterações e algumas muito complexas e negativas, a igreja de Jesus Cristo ainda tem homens e mulheres que se dão ao trabalho de se negar, de negar-se a si mesmo, ou seja, pessoas, homens e mulheres que passam um dia, dois, jejuando pela causa de outrem. Eu acho isso a maior demonstração de amor. Porque, sinceridade, eu, apesar de magro assim, eu gosto muito de comer. E você deixar de comer, você passar uma noite em oração, intercedendo por outro, você deixar de comer, não é uma questão simples. Você está num lugar que tem tudo e você não vai comer porque você está preocupado com aquele próximo, aquele seu parente ou não, que teve um problema, que baixou o hospital, alguém que foi acusado indevidamente está numa delegacia, e você assumir uma posição de sacrificar o seu sono, o seu apetite para orar por essas pessoas, é uma grande demonstração de amor, a prática do amor. Aprendemos isto na palavra de Deus e isso vale muito. O terceiro item do segundo ponto aqui é a caridade. Caridade é uma palavra em desuso para os crentes, para os evangélicos de modo geral, por causa daquela conveniência católica. A irmã de caridade, não sei o quê. As filhas da caridade, em nome da caridade, houve abusos de todas as formas, uma gente nociva, ruim, coração endurecido, não dá uma esmola, nem pelo amor de Deus, não faz nada por ninguém. Apesar de, na minha vida, já entrando aí para os 70,
Eu conheci um caso de uma pessoa que trabalhou muito tempo com religiosas e quando já estava uma pessoa fragilizada, com muito tempo, ou seja, ela foi praticamente uma escrava das religiosas, mas depois a religiosa veio e, uma forma de compensação, comprou um terreno, ela não tinha onde morar, a religiosa veio, comprou um terreno, lhe deu um terreno, comprou e deu o terreno, e ainda ajudou na construção. Era um serviço, era uma ação da religiosa por causa da fé? Não. Era uma ação da religiosa porque também foi patroa. Mas eu achei isso interessante, porque tem alguns cristãos de nome de igreja aí, de evangélico e tudo mais, que até como patrão são uma porcaria, são negativos, pede para freira e pede feio. Então, caridade. O samaritano da parábola não apenas aproximou-se do homem que está ferido à beira do caminho, e nem somente se compadeceu dele, né? Como eu muitas vezes, eu vejo o sujeito ali e tal, eu cercado de pessoas, eu passo, eu oro pelas pessoas. Acontece de eu me aproximar, se tiver uma situação que alguém me conheça, fale comigo ali, eu me aproximo, eu faço alguma coisa, eu dou orientação, eu oro, e quando não tem esta oportunidade, quando é uma situação que eu sou totalmente desconhecido e tal, eu saio intercedendo, eu oro por aquela pessoa, eu oro pela situação, mas o samaritano fez muito mais do que dar uma palavra, do que orar. Não sei se ele orava. Então, o samaritano, aqui, ele foi muito mais, Ele não foi apenas um sentimento, não, mas decide curá-lo. Ele decide curá-lo, dá-lhe atendimento, presta os primeiros socorros, atendimento de emergência e conduzi-lo a uma estalagem. A estalagem referida na parábola, para efeito de a guisa de informação para os meus irmãos, na verdade, era como se fosse uma hospedaria. Não tinha nada a ver com um lugar, um posto de saúde. Era uma hospedaria, que as pessoas chegavam ali para pernoitar, é, comer e dormir. Mas acontece que, no caso deste homem ferido, nem chegar ali ele ia poder. Ele, na verdade, só chegou porque foi levado. E ali também, é claro que deveria existir as coisas tão básicas da medicina da época: vinho e azeite, que o próprio samaritano parece, pelo texto, o texto indica que o samaritano mesmo conduzia isto, que era muito natural as pessoas conduzirem esses elementos nas suas viagens. E não se trata de uma coisa que tenha acontecido, é um ensino que Jesus lança a mão para ensinar o doutorzão quem era o seu próximo. Então, aqui, já na estalagem, o samaritano recomenda ao hospedeiro que cuide do homem, pois ele prosseguiria sua viagem e, quando voltasse, pagaria qualquer despesa que tivesse sido gerada. Versículo 35. Tais atitudes são uma clara demonstração do amor, ou seja, o amor do samaritano ao próximo. O doutor da lei deve ter ficado engasgado. O doutor da lei deve ter ficado ali com uma noz na goela. E era realmente uma coisa real. Era amor ao próximo. Aqui foi expresso em atitudes e ações, ao ponto de se comprometer até com os gastos que seriam gerados com a hospedagem do homem ferido. Ele não pode, eu não posso levá-lo. Ele não pode sair do jeito que está. Então, cuide dele e eu te pagarei quando voltar. Tem muita coisa, irmãos queridos, a gente aprendendo com Jesus nas parábolas muito melhor. Solidifica muito a nossa fé, a nossa forma de ver as Escrituras. Para Cristo, só existe realmente caridade se houver demonstração de amor, pois no texto de João 3,16, não diz apenas que Deus amou, mas também que ele deu seu Filho. Deus, além de amar, ele doa.
ele doou o seu filho. E o apóstolo Paulo dizendo, pode até ser que alguém se encoraje a morrer pelos bons, mas Deus mostra o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós quando a gente era separado. Nós éramos pecadores, ignorando a Deus. E ele estava fazendo a provisão da nossa redenção. Aqui, meus amados, Deus deu seu filho. Deus amou, Deus deu seu filho. A evidência de que Deus ama é demonstrada pela sua compaixão pelo mundo perdido. Deus se compadece e mostra isso na prática. Romanos 9,16. Nós aprendemos na palavra santa que é possível, e é possível mesmo fazer muito mais, é possível demonstrar, é possível fazer sem expor, e é possível expor e fazer quando é necessário. O terceiro tópico é o nosso próximo. É qualquer pessoa necessitada. Quem é o meu próximo? O meu próximo é alguém da minha igreja. Pode ser. Mas o meu próximo pode ser alguém que não seja da minha igreja. Eu tive a grata felicidade de conhecer um casal e eles pertencem a uma seita. Eles pertencem a uma seita e eu não tinha jamais como tirá-los de lá, apesar deles me ouvirem. Mas eles viveram na idolatria. Um dia ouviram o bispo, ouviram a música do bispo, entenderam que deveriam visitar a igreja do bispo. Entraram na igreja do bispo e ela assumiu uma postura, uma missão, lá um compromisso. O homem não assumiu esse compromisso. E ainda disse para mim, eu nunca dei mais do que uma oferta que eu já levasse determinada. A história deles nunca me convenceu. O homem disse para mim, a mulher parece que se convenceu. O homem disse, a história deles, os apelos deles, envelope para cá, envelope para lá, nunca peguei. Nunca me convenceu. Agora, sempre contribuí. Contribuí com o que eu quis. Eu nunca me deixei levar. Mas aquele homem me recebeu tão bem na sua casa. Eu fui tão bem recebido e tão bem tratado. Fui tratado com uma reverência tão grande que nem na minha igreja eu nunca encontrei. Nunca encontrei. E olha que eu já visitei muito, já vivi bastante e já trabalhei muito. Trabalhei no município de Aiuava, trabalhei no município de Antonina do Norte, trabalhei no município de Assaré e trabalhei no interior, portanto, nos distritos do interior, e trabalhei aqui em Fortaleza desde que eu cheguei em 72. Meu primeiro trabalho aqui foi no Conjunto Coral Triunfante, lá na Serrinha. Mas eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. E aquele homem, portanto, era meu próximo. Eu nunca tendo cruzado... Eu entrei na igreja dele algumas vezes, no comecinho aqui, antes de eu identificar como uma obra satânica. Quando eu identifiquei como uma obra satânica, denunciei como uma obra satânica, eu tenho respeito só pelas pessoas. Porque acredito que uma pessoa que esteja lá dentro e tenha realmente a salvação, ela vai sair de lá. Então, aqui, essa questão do nosso próximo. Na parábola, quem se fez próximo do homem ferido não foi a pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber sua atenção e cuidado, visto que os judeus samaritanos nutriam recíproco ressentimento ou sentimento de desprezo e quase ódio. Não havia para aquele doutor exemplo mais doloroso para Cristo utilizasse, mas não tinha. Jesus era bom nisto. Jesus era muito bom nisto, batia das canelas até o gogó, e era legal. Jesus achava muito bom fazer isso. Não tinha nada mais cruel para um doutor da lei do que ele ver e ouvir um samaritano ser elogiado pelo mestre dos mestres. Muito embora não se tratasse de uma pessoa, mas de um caso que Jesus contou e o elemento era de Samaria.
Então, aquilo ali era, do ponto de vista daquele doutor da lei, Jesus se tornava, a partir daquele dia, um mestre imperdoável. Era muito bom isso aqui. Foi cruel para aquele homem, mas Jesus acertou em cheio. Jesus acertou em cheio. O, Jesus pergunta ao doutor da lei, qual dos três havia sido o próximo do homem que foi espancado pelos salteadores? Versículo 36. Jesus ainda obriga o sujeito a confirmar o que ele estava dizendo. O judeu tinha uma vantagem que nós ocidentais não temos. Ele tinha tanto respeito pelo adversário que o adversário induzia ele a dizer o que ele jamais diria por conta própria, mas ele não podia ficar calado. Principalmente quando envolvia a lei nesse contexto. Ele não podia, porque seria desprezo pela pessoa e desprezo pela lei. Ele tinha que falar, nem que saísse dali e fosse lavar a boca. Então, meus amados, aqui fica claro que o Senhor Jesus pegou aquele sujeito, foi bem no jeito. O que usou de misericórdia para com ele? O cara tinha que responder. Jesus disse, quem foi o próximo do homem? O doutor teve que responder. Saiu dali, foi lavar a boca com... escaldar a boca, mas teve que dizer. O que usou de misericórdia para com ele, ou seja, ele sequer diz que foi o samaritano. Ele não diz. Foi o samaritano. Ele não cita o samaritano. Diz, o que usou de misericórdia para com ele. Mesmo assim, a palavra de Jesus, visando responder à pergunta inicial, foi o que o doutor da lei fizesse o mesmo. Vai, você agora desça do seu pedestal e se equipare a um samaritano. Era cruel. Era difícil para o samaritano engolir. Vá agora e faça como um samaritano. Era difícil para um doutor da lei engolir aquilo ali. Maldita hora que eu vim falar com esse mestre, ele me rebaixou, porque no conceito deles, no entendimento deles, era um rebaixamento. Então, vai e faça o mesmo, vai e faça da mesma forma, vai e faça isto lá. Da mesma forma, devemos colocar em prática o amor que afirmamos ter a Deus. Como eu tenho amor a Deus, mas só vou para a igreja quando eu quero. Quinta-feira, eu nunca tinha feito o que eu fiz na quinta-feira, ensinando sobre dízimo e oferta. Olha, Deus não está de esmola. Você que vem para a igreja e não traz a sua oferta, você está tratando Deus. Se você vem para a igreja, você pode, eu dei os exemplos, mas eu que sou um liso, eu com 100, uma nota de 100, uma nota de 20, uma nota de 10, uma nota de 5, uma nota de 2, eu vou botar só 2 na oferta, e Deus sabe que eu boto 2 porque eu sou liso. Agora, se eu encontrar um miserável pedindo esmola na rua, eu posso dar 5 para ele lá de esmola, mas aqui eu vou colocar R$1, mas não é esmola, é oferta. Valorize a oferta, sirva ao Senhor. Eu vi gente se levantar para ir em casa. Bom, é resultado da palavra. Nós temos que fazer a coisa, temos que levar. O Senhor Jesus fez e ensinou e praticou. Aqui, meus amados, concluindo esse primeiro item, infelizmente, nos tempos de Jesus, a hipocrisia humana que faz com que os homens conhecedores não sejam praticantes do próprio conhecimento, já estava bem presente na sociedade judaica. Por isso, Jesus teve diversos embates com os doutores da lei. A hipocrisia faz parte da história humana desde o começo. Deus criou um homem formoso, uma mulher formosa, coloca no lugar. Aí vem o primeiro desastre, que é a desobediência, o pecado, e o homem diz, a mulher que tu me deste. A mulher diz, a serpente me enganou. E é assim, desde o começo.
Nossa, a gente assumir, não, eu errei, eu pequei, eu errei, eu me confundi, eu me atrapalhei, me perdoe, eu sou culpado, eu estou errado. É muito difícil a gente assumir. Segundo item, ajudar o próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Nesta parábola, Jesus não quer afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação por causa do seu benefício, de sua beneficência, de sua atitude amorosa. Jesus apenas está respondendo à pergunta formulada pelo professor da lei. É importante salientarmos que fazer obras de caridade não leva ninguém à salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, não é pela esmola que se dá a quem está com fome. Pela graça sois salvos, não é por digamos, abrigo para quem não tem onde morar. É pela graça que somos salvos. Então, não tem nada a ver o ensinamento de Jesus com irmã de caridade, com algum crente. Eu quero um lugarzinho no céu, deixa eu fazer o bem. Não vai ter lugarzinho no céu de jeito nenhum, se não se tornar discípulo de Jesus. Paulo disse, ainda que eu distribuísse meus bens, todos os meus bens, com os pobres, ainda que eu desse o corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse tudo, e ainda que eu fosse religioso, muito religioso, afinado, falando a língua dos homens e dos anjos. Então, é muito bom a gente aprender. Contudo, os verdadeiros filhos de Deus são feitos às boas obras, e isto é, as realizam naturalmente. Efésios 2 e 10, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e Tiago 2, 14, 17. Assim, Cristo mostra ao mestre da lei que uma pessoa sincera soluciona facilmente essa questão, que aos olhos daquele homem parecia tão complexa. Para ele, quem é o meu próximo? Ele ficou numa situação muito séria. A medida do amor para com o necessitado. A medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecida com base nas diferenças de nacionalidade, de confissão religiosa ou de grupo racial, mas unicamente com base na necessidade do outro. O próximo que se encontra em uma situação de emergência e precisa que algo seja realizado por ele naquele momento. Não pode esperar qualquer análise ou palavra motivacional. Por isso, estamos falando em ações concretas, ajudas materiais, assim como na parábola contada por Jesus. O homem se dispôs a descer do seu cavalo, da sua mula, ele aplicou azeite e vinho nos ferimentos, levantou o homem caído, levou até uma estalagem e ainda se comprometeu pagar o excedente que fosse gasto com ele na hospedaria. Sendo o próximo aqui, o quarto e último, o doutor da lei havia perguntado quem era o próximo dele, versículo 29. Na resposta, Jesus pergunta de Jesus, a pergunta é inversa, ou seja, de quem eu posso ou devo ser próximo? Jesus ensinava e fazia muito bem feito. Antes disto, teve uma pessoa que disse, tudo ele faz bem, tudo ele faz muito bem feito. Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, ele é cheio da graça, tudo ele faz bem. A questão colocada pelo doutor da lei não continha nenhum interesse ou compromisso em ajudar de verdade. Já a indagação de Jesus forçava-o a pensar acerca dessa obrigação. De acordo com o ensinamento de Jesus, o que fica claro é que o próximo trata-se de qualquer pessoa que se aproxima de outra com amor verdadeiro e generoso, sem levar em conta as diferenças religiosas, culturais e sociais. Jesus
toma a pergunta inicial e conclui dando uma resposta inesperada, pois o caminho proposto por ele é pautado no amor, com demonstrações práticas para com todos os homens. Lucas 10:37. O coração cheio de amor fala e age de acordo com a consideração do mestre, perguntando sempre de quem eu posso ser o próximo, ou seja, a quem devo socorrer. A gente entra numa loja e vem um vendedor interessado na comissão dele. Posso ajudar? Agora, como servos de Deus, nós temos essa disponibilidade de nos apresentar a alguém com o intuito de ajudar e até perguntar: eu posso ser útil? Posso ajudar você? Você aceita minha ajuda? É bem verdade, a bem da verdade, nós estamos numa época que é muito difícil. Eu, assembleiano, há quase 50 anos, e eu evito determinados contatos para não passar uma imagem negativa, principalmente depois que eu assumi esse trabalho no rádio, que dependo de doações, dependo de ajuda dos outros. Eu visitei um empresário crente e eu falei com ele sobre o meu trabalho, levei, porque eu exponho, eu tenho as apostilhas muito bonitas, na época eu fazia as coisas muito bem feitas, eu ainda hoje faço, mas já estou mais calejado. E levei e falei para ele, tem pessoas que me ajudam há muitos anos, e mesmo os comerciais que eu faço, nunca pedi reajuste, é tudo voluntário. Aí eu fui e falei com ele, se ele podia me ajudar de alguma forma, com R$50, R$100, e ele disse que podia ajudar, mas só uma vez. Aí eu fui lá na firma dele, eu tenho humildade para ir, fui lá na firma dele, peguei os 100 continhos de réis dele, peguei os 100 reaisinhos dele, agradeci, fui embora, continuo sendo amigo e amável com ele, mas nunca mais eu falei sobre o meu trabalho, que é um trabalho de carência, porque eu tenho que pagar. Nunca mais eu falei. Eu detesto transmitir a ideia de aventureiro, de pedinte. Eu detesto transmitir essa ideia. Se já transmitir essa ideia para alguém, peço perdão de público e, por favor, não me leve a mal. Risque-me dessa sua tabuleta de pedintes, de mesquinhos, de aventureiros, porque eu não sou. Louvo a Deus pelo pouco que faço. Agradeço a Deus pelos muitos que me ajudam. A conclusão é esta. A parábola estudada na lição de hoje, na verdade será amanhã, foi uma história exemplo, pois se trata de um mandamento de amar e exercitar a misericórdia para com o próximo. Aqui aprendemos que o amor não aceita limites de definição de quem é o próximo. Não tem. O amor não exige esta definição. Enquanto todas as sociedades e os segmentos sociais acabam levantando barreiras para separá-las das demais pessoas, os discípulos de Cristo devem olhar para os seres humanos com igualdade, pois o próprio Deus não faz acepção de pessoas. E alguém poderá... aqui está a referência de Atos 10:34, e diz aqui que Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Nós aprendemos na palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Mas, abrindo Pedro a boca, Atos 10:34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Deus não faz acepção de pessoas.
para a salvação. Entretanto, Deus faz acepção de pessoas para o ministério. Fazia acepção de pessoas para o sacerdócio na antiga aliança e faz para o santo ministério nos dias de hoje. No sacerdócio da antiga aliança, só podia ser os filhos de Arão. Só podia ser daquela casa e não podia ter defeitos físicos e tal. E nos dias de hoje, para efeito de ministério, Deus continua fazendo acepção de pessoas. Só pode ser homens e que tenha nascido de novo. Deus abençoe a cada um. Oreis por nós no santo nome de Jesus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelos meus irmãos. Guarda cada vida, dá graça a cada um, manifesta o Teu amor, o Teu cuidado por nós. Obrigado mais uma vez, meu Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira e no próximo final de semana com mais uma lição para os nossos amantes da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.